Anápolis em Questão, todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, pelas redes sociais e pela Rádio Mais FM, com o jornalista Dilmar Ferreira, o advogado do povo Rimê Teixeira e Jorge Matsubara. Olá, amigos internautas, ouvintes, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Está no ar o primeiro programa Anápolis em Questão. Olá, Dilmar Ferreira, Jorge Matsubara, bem-vindo a todos. E hoje o nosso debate vai ser a respeito do golpe do prefeito Roberto Naves, Roberto Duório, contra os servidores públicos de Anápolis, contra os vigias que perderam o adicional de periculosidade. Dilmar, bem-vindo. Jorge, bem-vindo. Bom, nós estamos iniciando hoje o primeiro programa, compartilhado o meu comando, né? Sou jornalista profissional, e a participação do Rimê, que é o nosso advogado do povo, o homem da linha de frente, o homem que vai buscar a informação com o povo, trazendo o povo a falar, porque esse programa aqui também é um programa aberto, os nossos microfones, as nossas câmaras estão abertas para a população. O povo tem que falar. É o contrário de outras emissoras de rádio que lacra os seus microfones para ninguém falar. Aqui não, aqui é o contrário. O povo tem que falar. Jorge Matsubara, fala aí. Tudo bem, Dilmar? Tudo bem, Rimê? É sempre um prazer falar e debater questões de Anápolis. A gente tem um pouquinho de experiência, não tanto quanto a sua, mas é sempre um prazer contribuir. Dilmar, bem-vindo. Jorge, bem-vindo. Muito bem, nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro programa. Nós temos estão corrigindo algumas falhas, porque o assunto do momento hoje é essa luta dos vigias de Anápolis. Estão aí prestes a perder a gratificação, uma gratificação que é considerada, se não me engano, você pode me corrigir aí, ela é periculosidade, é isso? Então, eu acho que Exatamente. Você participou ontem daquela live com o sindicato e você está em condições de falar sobre o assunto melhor do que eu e o Matsubara. Por isso, inicialmente, nós vamos fazer para você algumas indagações. Eles estão lutando por quê? Qual a causa? Eles querem aumento de salário ou eles querem serem valorizados? Na verdade, Dilmar, Jorge e todos que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, o que os servidores públicos de Anápolis, a categoria dos vigias em especial, está lutando para reverter foi um golpe que o prefeito Roberto Naves, Roberto Duório, desferiu contra a categoria na semana passada, retirando um direito já conquistado, adquirido por essa categoria. Veja bem, desde o ano de 2013. Então, o adicional de periculosidade, que é uma garantia constitucional, um adicional dado aos trabalhadores em exercício de atividade de risco, de atividade perigosa, foi conquistado por esses servidores da Prefeitura de Anápolis em 2013. E agora, na semana passada, o prefeito Roberto Naves, através de um parecer da Procuradoria, determinou a retirada desse adicional do salário desses trabalhadores. Só que esses trabalhadores, Dilmar e Jorge, eles não foram sequer informados, notificados dessa retirada. O sindicato, o Sindianápolis, também não teve qualquer notícia disso. Não foi procurado para apresentar as contrarrazões, para contestar, para apresentar a controvérsia nesse parecer da Prefeitura. E 2 dias depois, 3 dias depois, a Prefeitura fez o pagamento dos servidores já sem esse adicional, já com corte. E o corte corresponde a 40% do salário desses pais de família. Quer dizer, é quase metade do salário desses cidadãos, que estão em dificuldade, porque foram pegos de surpresa. E na live que nós fizemos ontem, com a presidenta Regina de Faria e com Joseneide Bispo, que é o vigia do Parque da Matinha, o vigia efetivo,
uma live de quase 1 hora, com a participação de muitos vigias, o debate foi justamente sobre isso. De que forma que esses trabalhadores podem se organizar, podem organizar a luta junto com o sindicato, junto com a equipe jurídica do sindicato, para tentar resgatar esse direito e confrontar o prefeito Roberto Duório, que, mais uma vez, agiu de forma meticulosa, de forma absurda contra esses cidadãos. Então, em síntese, é isso. Então, hoje, dia 2, às 8 horas da manhã, né, no pátio da Prefeitura Municipal, está sendo programada uma manifestação junto com a Assembleia Geral desses servidores, para ver se consegue reverter essa decisão política da administração e totalmente arbitrária e autoritária, né, do prefeito Roberto Naves. Remir, antes do Jorge entrar aí para fazer a sua participação, quantos vigias são em Anápolis, da prefeitura? Pelo que foi dito na live, são em torno de 400 vigias efetivos. No entanto, em exercício, na atividade de vigia, fazendo a vigilância patrimonial, segundo o Joseneide, que foi o vigia que participou com a gente, e a presidenta, deve ter em torno de 330, 320 em efetivo exercício. Na realidade, esses vigias já estão sendo prejudicados desde 2017, porque muitos deles trabalhavam no horário noturno e eles foram remanejados para o horário diurno, tirando já uma renda que estava garantida já há muitos anos. Isso era uma prática comum, né? E, portanto, muitos deles tinham outras atividades, muitos deles tinham mudado de bairro para essa finalidade, tiveram que refazer tudo com a promessa, na época, da Guarda Municipal, não sei se você lembra, né? Então, eles já vinham sendo prejudicados e agora vieram com essa redução de quase R$400 ou mais até do seu salário, que é muito para essa população que ganha muito pouco, né, Rimei? Exatamente. Rimei, você pode falar. Não, isso que o Jorge colocou é verdade. Os vigias já estão sendo prejudicados por essa gestão, por esse atual prefeito, desde 2017. Foi retirado já um adicional deles, o adicional noturno, para aqueles que trabalhavam no período noturno, né? E muitos foram remanejados para cumprirem o horário do período diurno, justamente para a prefeitura não pagar o adicional noturno. Fora o adicional noturno, também foram retiradas gratificações desses servidores. Exatamente. Então, desde 2017, está havendo cortes recorrentes na administração pela administração do prefeito em relação aos servidores efetivos. E isso, Dilmar e Jorge, aponta, na verdade, para algo mais grave, que foi, no mês passado, a criação pelo prefeito Roberto de em torno de 500 cargos comissionados para beneficiar e agradar aliados e manter o balcão de negócios, né, que virou a prefeitura de Anápolis. Então, para manter esses cargos, para manter essa folha de cargos comissionados, o que ele está fazendo? Está retirando agora, um mês depois de ter criado esses cargos, dos servidores efetivos. E servidores, Jorge e Dilmar, que estão embaixo, na base da pirâmide. Porque a gente não está falando de servidor do alto escalão, né? Nós não estamos falando de servidor que ganha 10, 15, 8 mil. Nós estamos falando de servidor que ganha menos de 2 salários mínimos, né? Então, é um absurdo, é desumano, desonesto, é uma covardia o que está acontecendo com os vigias da cidade de Anápolis. Remy, essa reunião de hoje, daqui a pouco, essa reunião é lá na prefeitura, não é isso? Exatamente, Gilmar. A convocação para logo mais é uma assembleia, na verdade, uma assembleia extraordinária do Sim de Anápolis,
com primeira chamada às 8 horas, segunda chamada às 8h30. E, junto com a Assembleia, vai acontecer um ato, uma manifestação em defesa desses trabalhadores, né? E esse ato, essa mobilização está sendo chamada, sendo convocada pelo Sim de Anápolis, sob a liderança da presidenta Regina de Faria, e o Flávio, que é o vice-presidente, que é, inclusive, um vigia, né? Então, lá vai estar vigias, vai estar servidores públicos de outras categorias, porque os adicionais, inclusive o adicional de insalubridade de outras categorias, também já foram retirados pela gestão do prefeito Roberto Naves. Então, não é a primeira categoria que sofre com corte. Então, vai estar lá, nesse ato, nessa manifestação, servidores de várias categorias, as famílias desses trabalhadores, né, as famílias estão revoltadas, indignadas, e muita gente da sociedade civil que ficou sabendo desse absurdo, desse golpe contra esses trabalhadores e que vai lá para protestar contra os desmandos dessa administração. Onde vai ser essa semana? Peraí, Jorge. O ato é no Paço Municipal, ali no pátio do Centro Administrativo, ali na Brasil Sul, né, entre a Brasil Sul e a Brasil Norte, ali ao lado da Goiás, na Praça do Ancião. O pessoal tem expectativa do prefeito descer para conversar com eles? Zero, Dilma, zero. Jorge, Dilma, a mobilização, primeiro, é para a categoria deliberar sobre o que fazer. Se vai fazer uma paralisação, se vai entrar com ação judicial, porque a categoria é soberana em relação às demais instâncias do sindicato. A Assembleia Geral é soberana. Então, a categoria em Assembleia Geral, primeiro vai deliberar se faz uma paralisação, uma greve, se entra com a ação judicial, né? E vai aproveitar para fazer pressão para as autoridades públicas do Poder Executivo que ali atuam no Paço Municipal. A expectativa é que o prefeito esteja na prefeitura, mas o tratamento não será diferente. O Roberto não atende telefone, o Roberto não atende nenhuma categoria, o Roberto não atende os servidores públicos e não é de se esperar que ele vá lá embaixo conversar com esses trabalhadores, né? Se fosse, seria muito importante e seria até uma demonstração de respeito para com esses trabalhadores. Mas, pelo que a gente está vendo, é zero respeito e o Roberto sequer, o Dilma e Jorge, tem aparecido nas redes sociais dele próprio. Se você for na rede social do Roberto, não tem uma publicação, não tem um vídeo, não tem uma ação. O prefeito parece que não está na cidade, parece que não mora em Anápolis. Então, a expectativa, pelo menos a minha, é de que ele não vai dar as caras. Jorge, Sim. Você já foi secretário municipal? Se mais tarde eles decidirem pela paralisação, quais, ao seu ver, quais seriam as consequências para a cidade? As consequências seriam complicadas, porque hoje, com a pandemia, evidentemente, a dificuldade no atendimento já é muito grande, né? Você veja que o atendimento naqueles locais que nós tínhamos aí, se não me engano, ali na rua, na Minas Gerais, no Jaiara Shopping, foram desativados, e no Ana Shopping também, não é? Então, o atendimento à população seria prejudicado com isso. Evidentemente, quem sofreria com isso seria a população. Principalmente quais os órgãos? A saúde, a educação, qual que você acha que vai ser mais prejudicado? Com certeza, em se tratando de vigias, nós temos aí a educação, que seria uma das áreas mais atingidas. Ultimamente, nós tivemos problemas sérios de segurança na área da educação, né? Inclusive com agressão de faca, se não me engano, que teve aí um dia desses, né? Então, as crianças e os professores seriam os mais prejudicados. O pior de tudo, Jorge, é que isso está acontecendo na volta às aulas.
quer dizer, o retorno dos alunos às escolas. Quer dizer, esses alunos estão encontrando, além de escolas maltratadas, sujas, né? Mato tomando conta até onde é que os professores colocam os veículos, está tudo mato. Eu fui numa escola esses dias e vi que os professores estão colocando os carros no meio do mato. Quer dizer, pior ainda, né, Jorge? Perfeito. Desculpa, engasguei aqui. Rimé, nesse momento de pandemia, onde as prefeituras estão fazendo de tudo para economizar, até surgiu uma matéria recentemente que a Prefeitura de Goiânia, em relação a anos anteriores, o ano passado ele reduziu em quase 20%, mais de 20% as suas obras, despesas com obras, etc. e tal. Aqui, pelo visto, a economia está se dando em cima do salário dos funcionários. Não é isso, mais ou menos, o Rimé? Exatamente, Jorge. Inclusive, a Regina comentou a respeito disso na live de ontem, né? A Prefeitura contratou uma consultoria, mas veja bem, uma consultoria para reduzir salários de servidores, para tentar economizar justamente no salário dos funcionários da Prefeitura, dos servidores públicos, né? E é um contrassenso, uma contradição, porque, como eu disse, o prefeito Roberto cria 500 cargos comissionados, né, com salários, muitos desses cargos com salários altíssimos, e, ao mesmo tempo, tenta economizar, retirando do salário dos servidores. A Prefeitura de Anápolis gasta milhões de reais com aluguel de prédios públicos, né? E tenta economizar, retirando dos trabalhadores que são pais, mães de família, para tentar apresentar uma conta, um certo ajuste fiscal, mas que não cola, que não agrada a ninguém. Primeiro porque a Prefeitura de Anápolis tem um déficit mensal, inclusive um déficit com ISA, que por mês é em torno de 2 milhões de déficit mensal com o ISA, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Anápolis, né? E a economia que se faz cortando desses trabalhadores, Jorge, é uma economia para o poder público muito ínfima, muito pequena, se comparado à economia que poderia fazer com a redução de aluguéis, com a redução de cargos comissionados. E para esses trabalhadores, o corte dos seus salários tem um impacto gigantesco, né? Então, para a prefeitura, se vai economizar, eu não fiz os cálculos, mas se vai economizar, suponhamos que aí 500, 300 mil cortando do salário dos vigias, e tem uma folha de cargos comissionados de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais de cargos comissionados. E economiza, quer dizer que é para fazer economia, tirando 300 mil reais, 400 mil reais de adicional de periculosidade desses vigias, desses trabalhadores. Então, é um contrassenso e é um argumento que não cola, não se justifica, sobretudo pelas ações do prefeito e da prefeitura. Rimé, você não acha estranho, conforme você disse, essa criação dos 400 cargos comissionados em pleno ano eleitoral, onde nós teremos muitas pessoas ligadas à gestão municipal que disputarão o cargo de deputado estadual e deputado federal? Exatamente, é estranho e é imoral. Pode não ser ilegal do ponto de vista jurídico, né? Mas é absolutamente imoral. É absolutamente imoral e demonstra, Jorge e Dilmar, que esse prefeito ele não tem compromisso com a cidade, ele não tem compromisso com o servidor público, ele não tem compromisso com a população. O compromisso dele é com os aliados e com os correligionários políticos dele, que vão, como você disse, ser os principais beneficiados no ano eleitoral. Ora, para que 500 cargos comissionados no ano eleitoral? Evidentemente, é para beneficiar
correligionários e pessoas que serão candidatas ligadas a ele, prefeito Roberto Duório, né? Então, evidentemente, isso é uma afronta para o povo e para os servidores públicos de Anápolis. Inclusive, é interessante que, essa semana, o Jornal Popular publicou uma lista de emendas parlamentares que foram enviadas para os municípios goianos. Anápolis recebeu mais de 20 milhões nos últimos 2 anos. Eu vou mostrar aqui na tela essa lista para nós comentarmos aí a respeito disso. Aí, nós estamos vendo aí, ó, né, esse dinheiro que é do orçamento secreto, né? Pior ainda, orçamento secreto do governo federal. Você vê aí, Goiânia recebeu, nesses 2 anos, 2020 e 2021, R$ 72.366.643,75. Em segundo lugar, vem Catalão. É até uma surpresa aí, né? Catalão receber mais de 30 milhões desses orçamentos. Significa que os deputados, que o prefeito está trabalhando em cima desses deputados goianos, né, para conseguir essa verba. Anápolis recebeu R$ 20.354.848. Agora, onde é que está esse dinheiro, o Rimé, ou Jorge? A origem, conforme você mesmo disse, está aí no título da matéria, é um orçamento secreto. Até aí, tudo bem. O problema é que, quando você chega na gestão municipal, ela não pode ser secreta. Ela tem que ser transparente, tem que ser aberta. Então, essa pergunta deve ser direcionada ao gestor municipal para que ele diga onde é que foram aplicados esses recursos. Rimé? E eu fiz uma busca, eu andei olhando a lei orçamentária anual do ano passado e desse ano, e não há discriminação, viu, Jorge e Dilmar, de forma expressa das emendas parlamentares destinadas a Anápolis. Então, o prefeito e a sua equipe precisa vir a público para explicar para onde eles direcionaram R$ 20.354.848 de emendas que foram destinadas para a cidade de Anápolis. Anápolis é o 3º município do estado de Goiás que mais recebeu dinheiro dos deputados e senadores para investir na saúde, na educação e em obras públicas. E aí eu pergunto, cadê a obra que foi feita com esse dinheiro? Cadê o investimento que foi feito com esse dinheiro? Aliás, não tem uma obra na cidade de Anápolis. Não existe uma obra. Você perguntar para o cidadão no bairro, no Recanto do Sol, na Jaiara, lá na região do Vivian Park, não tem obra da prefeitura. Então, o prefeito Alberto, ele precisa vir a público para dizer onde é que ele destinou 20 milhões de reais dos parlamentares que vieram para Anápolis. E para explicar também por que isso não está discriminado de forma detalhada na lei orçamentária anual dos 2 últimos anos. Esse assunto aí, viu, Jorge? Esse assunto vem sendo muito comentado na imprensa nacional, essa verba secreta, essas emendas secretas. Aí nós estamos vendo agora as consequências de ser uma verba secreta. Quer dizer, quem é que destinou esse dinheiro para Anápolis? Quais os deputados? A transparência exige, não é propaganda para o deputado, não, mas é necessário a gente tomar conhecimento que aquele deputado destinou essa verba para a prefeitura, para o município de Anápolis, para fazer que tipo de obra? Que obra foi essa que foi feita? Certo? Quanto custou essa obra? Como é que foi feita a contratação dessa obra que é a referida
emenda destinou. Então, para nós fiscalizarmos, para a população fiscalizar, seria de fundamental importância que, primeiro, que essa verba não seja secreta, né? Que o deputado que destinou, que receba os seus louros por ter destinado para a cidade. Agora, o que está por trás disso? Por que não divulga? O que está acontecendo? Quem poderia estar divulgando isso aí, investigando, fiscalizando, seriam os vereadores. Agora, a imprensa está tendo dificuldade, né? O Ribeiro já tentou encontrar alguma coisa que explicasse onde é que foi destinada essa verba. Jorge, o que você tem a falar sobre essas verbas secretas, esses 20 milhões para nós? 20 milhões é muito dinheiro nesse momento complicado que o nosso país está vivendo, né? Evidentemente, se esses recursos vieram, e eu acredito que tenham vindo prioritariamente para a área da saúde, em função do momento, certamente, para o prefeito, seria muito interessante, e seria até uma propaganda para ele divulgar o que foi feito com esse recurso, não é? Agora, se não há essa divulgação, é um mistério. E é preciso que os órgãos fiscalizadores acompanhem isso. O primeiro seria, evidentemente, a Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal, pelo visto, não está muito disposto a trabalhar nesse sentido, né? Então, talvez tenhamos que movimentar aí o Tribunal de Contas do município. Ribeiro, por que a Câmara está então, um silêncio assim total? É ensurdecedor. O silêncio deles é ensurdecedor. Por que você acha que isso está acontecendo? É verdade, Gilmar. É um silêncio, uma omissão, eu diria até uma omissão flagrante, né? Uma omissão flagrante e que, na verdade, denuncia que os vereadores, ou a maioria deles, estão, de alguma maneira, comprometidos com o prefeito Roberto Duório. Sabe lá por qual razão, né? Sabe lá por qual razão. Porque é papel do vereador fiscalizar, né? Buscar informações, cobrar, mostrar para a população. Então, essa é a pergunta que fica no ar, né? A gente não pode aqui generalizar em relação a todos os 23 vereadores da cidade de Anápolis, mas a bem da verdade é que nós temos uma Câmara praticamente muda, né? Calada, muda, cega, surda, porque não escuta, não ouve o clamor dos servidores públicos, da população, né? Não vê o que se passa, parece que não vê o que está acontecendo na cidade, não vê o jornal O Popular, que mostra 20 milhões de reais vindos para Anápolis, e não fala, não se pronuncia. Você não vê um vereador, um parlamentar vir a público fazer qualquer comentário a respeito dessas informações. Então, cabe à população, Dilma, cabe aos eleitores, e aí aos que estão nos acompanhando, cobrarem dos seus respectivos representantes. Cada um de nós aqui destinou o voto para um, né? Pode ser que não tenha sido eleito, mas pode ser que tenha sido eleito e esteja lá. Então, é importante você cobrar do seu parlamentar informações para que ele se manifeste e para que ele se posicione. Então, eu acho que essa é uma obrigação nossa e é uma obrigação de toda a população, exigir dos vereadores uma postura proativa, como deve ser o papel do vereador, o papel de um parlamentar. Jorge, por que a imprensa napolina não destrinchou essa informação do Popular? Eu não tenho conhecimento. Você teve conhecimento de que a imprensa divulgou isso aí, repercutiu essas informações, essa informação de 20 milhões que veio para a Prefeitura de Anápolis? Você viu alguma coisa nesse sentido? Não, eu só vi e li através do Jornal Popular. No mais, em Anápolis, eu não escutei, não vi uma linha e não escutei absolutamente nada sobre isso. Agora, é complicado, porque a imprensa napolina sempre foi muito
rigorosa nesse sentido, né? Pelo menos nos anos que eu tive uma presença maior, eu via a participação, pelo menos, de 2 ou 3 emissoras que estavam com seus repórteres, com seus jornalistas, sempre em cima ali da gestão pública. Hoje eu vejo uma ausência muito grande da mídia, principalmente da rádio, né? Jornal praticamente não existe, então jornais, né? As emissoras de rádio estão silenciosas demais. Eu não tenho nenhuma informação que possa levar a isso. Eu acredito que uma forma de você controlar as críticas para a gestão, uma das formas é silenciar os meios de comunicação. Talvez seja uma das linhas dessa gestão. Eu tenho uma informação de que a maioria absoluta dos vereadores a maioria faz parte da bancada do prefeito, né, da base que apoia o prefeito. Se não me engano, tem 1 ou 2 lá que pode fazer oposição, mas não é uma oposição de fiscalização da coisa pública, né? Eu lembro, quando fui vereador, que não chegava uma informação pela imprensa, informação do Tribunal de Contas, que eu não fosse em cima, né? Mas isso faz muito tempo e a gente hoje tem que cobrar de quem está aí. Agora, Rimei, eu te faço uma pergunta. Tem gente até que já andou falando aí que o deputado estadual Antônio Gomide terceirizou para mim, para nós, a oposição em Anápolis. Não é verdade. Vocês sabem que não é verdade, né? Eu sempre fiz oposição, eu sempre critiquei. Eu não faço oposição porque eu sou jornalista e não faço oposição. Eu faço oposição porque para quem trabalha contra a cidade de Anápolis. E, infelizmente, o prefeito, neste momento, está trabalhando contra a cidade de Anápolis, né? E eu te pergunto, Rimei, será que você conseguiria ouvir o deputado estadual Antônio Gomide sobre essas verbas? Se ele tem mais informações para trazer para o público sobre a destinação dessa verba, se ele sabe quem destinou essa verba, onde foi aplicado, será que você tem condições de conversar com ele a esse respeito? Mesmo que o povo ache que o Antônio está terceirizando para nós a oposição, mas eu acho que, neste momento, né, Jorge, quem tem condições de falar a respeito dessa situação, que tem independência suficiente, é o deputado Antônio Gomide. Até porque ele foi prefeito. Exatamente. Veja bem, Dilma, o deputado Antônio Gomide, eu acho que não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma de vir falar com qualquer um de nós ou com qualquer outro programa ou jornalista, né, que queira debater a cidade de Anápolis, de forma nenhuma. Então, eu acho que, inclusive, o deputado Antônio Gomide seria muito útil para esclarecer e trazer posicionamento acerca disso, porque, como o Jorge disse, foi prefeito de Anápolis. Aliás, e diga-se de passagem, o melhor prefeito que a cidade já teve, né, na história recente. E deve ser por isso que ele é lembrado e é atacado pelos adversários, mesmo quando ele não se posiciona em determinados assuntos, né? Pelo simples fato de eu ser presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade e ter um vínculo e uma proximidade direta com o deputado Antônio Gomide, a mídia do prefeito Roberto Duório, ao invés de explicar por que está cortando salário do servidor, por que está terceirizando a saúde, por que está fechando o hospital municipal, faz atacar o ex-prefeito Antônio Gomide, como se as críticas estivessem partindo dele, como se o trabalho de fiscalização, de debate que nós estamos fazendo tivessem partindo dele, e como, Dilmar, se você não tivesse uma história de luta pregressa na cidade de Anápolis, como vereador, como liderança, né, como jornalista, como empresário, longos anos, e como se eu também não tivesse uma atuação política já consolidada, desde a adolescência como presidente de Grêmio, muito antes de conhecer
deputado Antônio Gomide, no Conselho de Saúde, no Conselho Municipal de Juventude, na Associação de Moradores do Bairro. Então, a administração e o prefeito, Roberto, ao invés deles explicarem os fatos que a gente denuncia, e que a gente denuncia no sentido não de evidenciar qualquer liderança, mas no sentido de cobrar da administração respostas, eles fazem atacar uma liderança como o deputado Antônio Gomide, que já é uma liderança estabelecida e que já tem credibilidade e a confiança do povo de Anápolis. Ô Jorge, no início desse nosso programa, o Rimé fez uma acusação muito séria. Não sei se você prestou atenção. E que eu acho que nós precisávamos de falar mais a respeito disso. O Rimé disse que o prefeito não aparece, está sumido. Ele está sumido ou ele está agindo nas sombras? Difícil de responder, né? Até porque, conforme você mesmo diz, se ele está sumido, como é que você vai julgar alguém que não aparece? Alguém que está no escuro, nas penumbras, né? Então, é difícil. O que percebe-se claramente é que ele já vem de algum tempo buscando terceirizar a gestão municipal, quase na sua totalidade, né? Então, se você for buscar modelos de terceirização aqui na cidade de Anápolis, você vai ver em todos os setores aí a terceirização. Educação, saúde, né? Principalmente na saúde, né? Agora, a terceirização. Então, o que acontece? Eu acho que mesmo com secretários, porque se você observar, Dilmar, você é experiente nisso, do primeiro secretariado para esse secretariado, quantos continuam? Eu acho que nenhum. Todos foram substituídos. Então, isso significa o quê? Significa jogar a responsabilidade para esses que foram ou exonerados, ou pediram para sair, ou foram, sei lá, defenestrados da administração pública por alguma razão mais séria, né? Não sei, mas não é normal. Então, essa atitude, Jorge, de cortar essa gratificação, né, essa salubridade dos vigias, já foi uma ação realizada nas sombras, né? Porque ele não veio a público para anunciar isso. Foi algo que ele fez enquanto, parece que até escondido, né? Da sociedade. Isso foi uma ação premeditada, evidentemente, lá atrás, né? Para economizar. A questão é, economizar para quê? Para gastar em quê? Né? Então, isso que precisaria ficar claro, porque o cidadão, e o que nós estamos fazendo é um direito nosso de cidadão, que é fazer críticas, né? Se ele for um gestor altaneiro, responsável e sem nenhum problema, ele viria, sem problema nenhum, nos responder, né? Porque o cidadão, a população merece essas respostas. E nós, eu faço parte disso, da população, eu tenho o direito também de questionar, de fazer críticas. E ele, com isso, ele aprenderia muito, né? Aprenderia, inclusive, a enxergar coisas que talvez ele não esteja enxergando. Talvez nem seja de responsabilidade dele, talvez seja dos secretários dele, da equipe dele, mas precisaria vir a público e responder. Ô, Jorge, Dilmar, eu até queria sugerir aqui um programa e uma live no Instagram para a gente debater só isso aí, Dilmar. Essa denúncia, esse fato da ausência do prefeito Roberto Naves na cidade de Anápolis, do desaparecimento do prefeito Roberto Naves na cidade de Anápolis. Porque a pergunta que eu venho repetindo há alguns dias é: cadê o prefeito de Anápolis? Você não vê o prefeito de Anápolis. E uma pessoa pública, como um prefeito de uma cidade com quase 500 mil habitantes, ela precisa expor ações que estão sendo feitas hoje com a tecnologia, especialmente através das suas redes sociais. E você não vê nada nas redes sociais do prefeito Roberto. E aí é uma impressão minha, pessoal, Jorge, para complementar a sua fala, acredito que seja estratégia de marketing. Por isso que a gente precisa jogar essa inquietação na população, fazer um programa, uma live, só com essa indagação. Cadê o prefeito de Anápolis? É uma estratégia de marketing, por quê?
porque a cidade está um caos. Tem buraco espalhado na cidade toda, os canteiros e lotes, o mato tomando conta, nenhuma obra, a saúde um caos, hospital municipal fechado, Cais Abadia Lopes, 24 horas, não funciona mais, o hospital que ele abriu lá, Alfredo Abraão, fechou o Cais Progresso, deu outro nome, só funciona com agendamento, está terceirizando a gestão, agora esse corte do adicional de periculosidade dos vigias, né, dos servidores públicos. Me chegou uma denúncia, agora mesmo aqui no WhatsApp, que os motoristas terceirizados da Secretaria de Obras do Meio Ambiente estão há 10 meses com salários atrasados e hoje começaram no início de uma paralisação lá e foram tentar apaziguar os ânimos, o secretário, o pessoal da prefeitura. Os servidores da postura, da fiscalização, estão tendo que andar de Uber ou de 99, porque não tem carro da prefeitura e não tem carro alugado, rodando, levando esses servidores. Então, o prefeito está sabendo que a cidade está uma desorganização total e, se ele aparecer, vai ser uma enxurrada de críticas. Essa é uma estratégia, se omitir e dar a impressão de que está tudo bem, para não provocar ainda mais os ânimos daqueles que estão revoltados. A última publicação que teve no Instagram do prefeito Roberto, e eu vou compartilhar aqui com vocês, veja bem, foi um story da primeira-dama. Olha aqui. Estou vendo, está dando para ver. Do prefeito, vocês estão vendo aí? Estou vendo. Sim. Do prefeito assando carne, assando uma linguiça. Isso foi recompartilhado por ele no Instagram dele ainda ontem, menos de 24 horas. Quando ele posta alguma coisa, Jorge ou Dilmar, é para tentar passar a impressão de tranquilidade, de que está tudo ok. Então, nós precisamos fazer um programa, e aí a gente pode até programar também uma live no Instagram, com você, Jorge, com você, Dilmar, fica aí o convite, com o tema Cadê o Prefeito de Anápolis? E a gente pode convidar ele para participar da live. É claro que ele não vai aparecer, mas a gente põe a cara dele lá como um dos convidados, né? Para provocar mesmo, porque nós precisamos provocar e gerar essa inquietação, essa indagação na cabeça do povo, das pessoas que estão sentindo, estão sofrendo as consequências da ausência do prefeito. Ô Jorge, você acha que essa maneira que ele está administrando a cidade é a maneira que ele falou do novo, quer dizer, o jeito novo de administrar? Quando ele foi candidato a primeira vez, ele falou muito na televisão: eu sou o novo, eu vou apresentar um jeito diferente para administrar a cidade, um jeito novo de administrar a cidade. Você acha que ele está cumprindo o que ele falou lá atrás, de iniciar um jeito novo de administrar, ou você acha que ele perdeu, de fato, o controle da cidade, da administração pública? O que você acha? É uma coisa ou é outra? Antes de responder você, Dilmar, só uma observação à imagem que o Rimé mostrou agora, do assar a linguiça, né? Mostrar esse lado mais popular, né? Me lembrou a foto montada do presidente comendo frango com a farinha esparramada nas suas pernas, né? Que foi recentemente tirada porque foi montado claramente aquilo, né? Bom, com relação ao seu questionamento, Dilmar, se é um jeito novo, ele deve ser um jeito novo e inédito, né? E aí nós temos que esperar para ver a reação da comunidade, a reação da população, para avaliar esse jeito novo, né? Eu desconheço qualquer estilo de gestão que você se esconde, né? Não dá para você imaginar um gestor que se esconde. Você veja, por exemplo, o exemplo do prefeito Iris Rezende, que sempre foi uma referência, né? Ele não tinha receio nenhum de mostrar e se aparecer no meio da população. Estava sempre presente no meio da população com toda a idade que ele tinha, não é?
você veja o modelo do prefeito mais bem avaliado que a cidade de Anápolis já teve até hoje, que é o prefeito Antônio Gomide, né? E ele estava sempre andando no meio da população. Dia de semana, final de semana, estava sempre andando no meio. Por quê? Porque não tinha medo de andar no meio da população, não tinha medo de ser cobrado, né? E eu me lembro perfeitamente que, quando ele era cobrado por alguma coisa, quem sofria na mão dele eram os secretários dele, que tinham que trabalhar. Na minha visão, Jorge, o Rimé, ele perdeu as duas coisas. Ele não deu conta de arrumar um jeito novo de administrar, ele não deu conta de ser um novo, ele só foi o novo, quer dizer, não foi o novo, foi um novato, né? Um novato na administração pública. Isso aí eu acho que ele deu conta de ser, um novato na administração pública. E perdeu também o controle sobre a administração pública. E não tem condição, ele não tem condição mais de administrar a cidade. Não, ninguém tem mais esperança que ele vai dar a volta por cima, Não acredito que alguém acredita que ele vai conseguir dar um retorno, né? Dar uma modificada total nessa administração e mostrar uma cara diferente, uma cara nova. Eu acho que não dá conta, né? Ele teria que fazer um reset total de tudo que ele fez, de toda a sua administração, e programar uma nova. Mas eu acho que isso já, se ele não tem condição de administrar, ele não vai ter condição de fazer esse reset e fazer essa mudança de estilo de governar. Bom, nós estamos chegando no final do programa, né, Jorge? Eu queria só a sua despedida e depois o Rimé fazer a sua despedida e até o nosso próximo encontro, não é isso? Dilmar, Rimé, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram para participar do programa, e fizemos hoje a primeira edição, né? É sempre um prazer estar com vocês. Eu conheço você desde 2003, onde nós tivemos mais contatos, né? Então, são 19 anos de conhecimento, respeito muito o seu trabalho, né? O Rimé, conheço ele recentemente, eu diria para você que o conhecimento dele é questão de alguns dias, né? Mas é uma pessoa que eu sempre ouvi muito bem, sempre observei as suas participações, principalmente na campanha que ele teve, né, na eleição passada, e eu vejo que é um profissional muito bem preparado e que a cidade de Anápolis vai ter muito a ganhar com ele. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dilmar. Obrigado, Dilmar Ferreira, obrigado, Jorge, uma satisfação estar com vocês, uma honra, né? São duas figuras que são referências no cenário político da cidade e combativas, né? E importantes nesse momento, que é um momento da gente alertar e da gente se indignar e colaborar com o povo de Anápolis. Então, é uma honra estar com vocês, eu estou sempre à disposição e até o próximo programa. Isso, até o nosso próximo programa. Obrigado a vocês, obrigado aos nossos ouvintes.